Meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta pélvica e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como proceder, o que fazer quando o seu bebê está ali no final da gestação já e ele está na posição pélvica e não quer virar para a posição cefálica. Mas antes de eu te dar essas dicas, eu queria te pedir já para se inscrever no canal, porque toda semana tá tendo vídeo novo por aqui, e também me seguir lá no Instagram, porque sempre tá tendo conteúdo novo, e também por lá vocês podem me dar sugestões de conteúdos que vocês querem ver, e a gente consegue ter uma conversa mais próxima. Pois então, o que fazer quando o bebê está sentado e não quer mudar de posição para a posição cefálica, né? E cerca de 4% dos bebês assumem essa posição pélvica no final da gestação e não querem de jeito nenhum virar para a posição cefálica, que é a posição, né, mais adequada ali para ter o parto via vaginal. E o que acontece, né, para o bebê ficar nessa posição e não querer mudar? Então, existem alguns fatores que podem influenciar, né, nessa condição. Um dos fatores é a quantidade de líquido amniótico. Então, a quantidade de líquido, se tiver aumentada ou diminuída, né, se não tiver adequada ali, pode alterar sim na posição do bebê. Existem também questões posturais, né? Então, o seu bebê ele vai se aninhando ali dentro do útero da forma que está mais confortável para ele. E se existe alguma alteração postural no seu corpo que está impedindo, que está diminuindo o espaço nesse útero, o seu bebê talvez tenha dificuldade de fazer essa mudança de posição, né? Então, pode existir sim algumas alterações posturais que podem estar interferindo nisso. Existem também questões faciais que podem estar interferindo nisso, e faciais não digo de face, né, de rosto, mas de fáscia, que é uma pelezinha que a gente tem que recobre todos os nossos órgãos, que está presente no nosso corpo todo, né? E de forma mais prática, assim, essas questões faciais, aderências ou restrições ali faciais que se formam no nosso corpo, muitas vezes elas vêm de cicatrizes. Então, muitas vezes essa mulher pode ter cicatrizes ali na região do abdômen, pode ter cicatrizes na região pélvica ou na região da coluna, que podem estar criando bloqueios faciais, e isso pode também interferir ali na posição do útero e dificultar o movimento do bebê. Nós que somos fisioterapeutas, nós gostamos bastante de falar de faces, é um estudo que está bastante em alta, assim, no momento. E para você entender na prática o que é a fáscia, lembre, por exemplo, quando você vai fazer um churrasco, quando você vai fazer uma carne, você tá lá cortando o pedaço de carne crua e tem aquela películazinha que recobre, é tipo uma películazinha branca que recobre a carne. Isso é a fáscia, e nós temos isso no nosso corpo todo, e a fáscia, para ela estar saudável, ela precisa ter movimento, ela precisa ter um bom deslizamento, né? Ela tem que ter uma boa viscosidade, assim. E algumas coisas como aderências, cicatrizes podem interferir, podem afetar no deslize dessas fáscias. E isso daí pode gerar um monte de alteração no nosso corpo, inclusive interferir ali na posição do nosso útero. E também há quem diga que existem fatores emocionais, fatores psicológicos, né, que podem interferir também nessa movimentação do bebê, nessa dificuldade dele de virar para a posição cefálica. Então pode existir também esse fator psicológico, esse fator emocional. Aí tem que descobrir, né, dentre essas possibilidades, entre esses fatores, qual é a causa que está afetando o seu bebê. Então, se você passou lá da 28ª semana, que é o que geralmente quando o bebê já está mudando para a posição cefálica, e ele ainda está super sentado, não dando nenhum sinal de que vai virar, existem algumas coisas que você pode fazer que vão ajudar esse bebê a mudar de posição. Então, o primeiro recurso que eu vou falar, que você pode fazer, que existem estudos que dizem que tem bastante eficácia, é a mochabustão. A mochabustão é uma técnica da acupuntura, e essa mochabustão, essa técnica da acupuntura, ela é por meio de um bastão de ervas. Não lembro direito agora qual erva que está compactada nesse bastão, mas é um bastão bem compacto, como se fosse um
um canetão, assim. Vou até deixar uma imagem aqui para você visualizar, para você ver como é. E esse bastão, ele é queimado e por meio do calor aplicado em alguns pontos específicos, é possível restabelecer alguns fluxos e acabar com alguns bloqueios e com isso estimular a virada do bebê. Então, esse é um recurso que tem sido bastante utilizado e tem se visto assim bastante eficácia, vale a pena tentar. A próxima dica é algo que eu sempre falo aqui porque é benéfico para várias coisas no seu corpo e para sua mente, e para a virada do bebê também é importante, faça atividades físicas. Né? Quando o seu corpo se movimenta na atividade física, isso ajuda a afrouxar ali os tecidos que dão suporte ao útero, e com esse afrouxamento o útero ganha mais espaço, então o bebê ele fica mais confortável ali para fazer a virada. Então caminhadas, por exemplo, e exercícios de alongamento podem ajudar também o seu bebê a ganhar mais espaço para fazer a virada. Outra coisa que você pode fazer também, aí nesse caso com acompanhamento de um profissional, é bem importante isso, é que existem alguns exercícios específicos para virar esse bebê. Então existem algumas posições, normalmente posições assim mais invertidas, onde você fica alguns momentos nessa posição invertida e isso incentiva, isso facilita o bebê a fazer essa virada. Vou até deixar algumas imagens aqui como exemplo para você ver mais ou menos como funciona, mas realmente é muito importante que esses exercícios você faça com acompanhamento de um profissional, não faça sozinha. E um profissional que pode te ajudar nisso é o fisioterapeuta, né? Então, se você quer fazer esses exercícios, procure um fisioterapeuta que seja especializado em gestantes, em saúde da mulher, que ele pode te ajudar, e esses exercícios eles são muito benéficos também, muito eficazes para fazer essa virada. Próxima dica é atenção com a sua postura. Eu sei que no finalzinho da gestação tem muito desconforto, é difícil você manter uma postura ereta. A vontade que você tem muitas vezes é só de ficar deitada, encolhidinha, mas é muito importante que você fique atenta à sua postura, principalmente à sua coluna. Por exemplo, quando você vai sentar, né? Tente sempre sentar de uma forma ereta, com um apoio que não seja tão macio assim, mas que seja firme, que você consiga ficar com um apoio firme de coluna e que você não fique com o seu corpo tão flexionado. Né? Você manter uma boa postura é muito importante, porque dessa forma você consegue liberar mais espaço ali no útero para o seu bebê fazer a virada. Se você sempre tiver com uma postura mais caidinha, mais flexionada, se você sentar e jogar os ombros flexionados para frente, por exemplo, deixar a coluna torta, isso pode interferir, isso pode atrapalhar também ali no posicionamento do útero. E se você aplicou todas essas técnicas e nem sinal ainda do teu bebê fazer a virada, se ele continua sentadinho lá, não quer mudar de lugar, existe também uma manobra, que o nome dessa manobra é versão cefálica externa. E essa manobra é feita por um obstetra especializado, né, onde basicamente o obstetra manualmente, ele vai mexendo na sua barriga, vai colocando as pressões ali nos lugares exatos, estimulando o bebê a fazer essa virada. Então, basicamente, dizendo de uma forma bem simples assim, o médico ele vai tentar virar o seu bebê, né, externamente. Então, fazendo essa manobra com as mãos, posso deixar aqui uma imagem também para você ver mais ou menos como é. E é possível sim, tem grandes índices de sucesso, né, com essa manobra de fazer a virada do seu bebê. E essas foram as dicas que eu queria passar para você. E é muito importante que você saiba, né, dessas opções, que você saiba que existe a possibilidade sim de mudar esse cenário, né? Muitas vezes, quando você já está no finalzinho da gestação, você vê que o teu bebê tá pélvico, você já perde completamente a esperança, acha que vai ter que fazer uma cesárea, que não vai ter jeito. E na verdade existem assim alguns recursos que você pode utilizar e ter o teu tão esperado parto normal, né? Existe esperança sim. E se você ficou com alguma dúvida com relação a esse assunto de hoje, deixa aqui nos comentários ou me manda no Instagram também. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e compartilha com outras mulheres, com outras grávidas que desejam ter o parto normal também, porque é muito importante que o máximo de mulheres possível saiba que existem essas opções, né? Muitas mulheres acabam caindo numa cesárea por conta de falta de informação.
Então é muito importante que esse tipo de assunto seja compartilhado, tá? Então por hoje é isso, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!